3 vegetais que você que possui diagnóstico de diabetes deve começar a incluir aí agora na sua rotina para consequentemente ter um maior volume alimentar, ganhar mais saúde, mais qualidade de vida, alcançar uma boa glicemia e o principal, reduzir a sua hemoglobina glicada. E no final desse vídeo nós vamos falar a respeito de 4 vegetais que você que é diabético deve começar a evitar a partir de agora, principalmente se você quer viver livre do aparecimento de complicações a médio e longo prazo na sua vida com o diagnóstico de diabetes. Um vídeo muito importante, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E o vegetal de número 1 é o brócolis. O brócolis é um excelente aliado de quem possui diagnóstico de diabetes, principalmente devido à presença de antioxidante, de vitaminas, de folato, e traz benefícios para quem possui diagnóstico de diabetes, principalmente em questão de diabéticos que acabam sentindo muita fome. Então, o brócolis é um vegetal que acaba dando maior volume, é fácil e prático de se fazer, encontra facilmente em qualquer hortifruti, qualquer supermercado, e a partir daí você já consegue montar um prato mais volumoso. E a partir do momento que você come mais fibras, come mais vitaminas, mais antioxidantes, você reduz a inflamação, controla melhor a glicose, diminui a hemoglobina a médio e longo prazo e, consequentemente, vai ganhando saúde. Se você ainda não tem o costume de consumir o brócolis, eu quero que você comece a incluir a partir de agora. Você pode dividir em porções e assim comer ao longo da sua semana. Eu quero que você já comente aqui embaixo todos os vegetais que eu for mencionando ao longo desse vídeo, se você come, se você não come, se você vai começar a consumir a partir de agora, pois dessa forma eu vou buscar responder a todos e assim a gente vai criando uma interação bem legal, tá ok? E o vegetal de número 2 é o repolho. Quem não gosta de consumir um repolho refogadinho junto de um almoço ou jantar? O repolho possui uma fibra solúvel que ajuda a controlar a glicose, pois essa fibra vai ajudar a evitar o pico de glicemia, sem contar que vai ser outro excelente vegetal para fornecer maior volume para o seu prato. Então, para você que possui diagnóstico de diabetes e vive reclamando que o diabético não pode comer nada, que acaba tendo fome o dia inteiro, se você começar a incluir esses vegetais com maior volume no seu prato de comida, no seu almoço, no seu jantar, você tende a ficar saciado mais facilmente e devido à presença de fibras, você acaba controlando melhor a sua glicose e a médio e longo prazo, como eu já mencionei nesse vídeo, é importante que eu repita para que você possa reduzir a sua hemoglobina glicada através de uma alimentação equilibrada. Então, o repolho é outro excelente vegetal para quem possui diabetes, então você pode temperar com um pouquinho de pimenta do reino, você pode temperar com um pouquinho de alho, você pode colocar uma cebola picada, uma cebolinha. A partir daí você vai criando um sabor mais completo e vai criando o hábito de sempre consumir vegetais nas refeições. O que a gente observa muito é que os diabéticos acabam abandonando o hábito de comer vegetais, pois às vezes não sabe o que faz bem, não sabe o que faz mal, mas eu quero que você consuma vegetais, pois são sim excelentes aliados, principalmente devido à presença de fibras e que vai ajudar a regular a sua glicose mais facilmente, tá ok? E o vegetal de número 3 é a couve. Quem também aí não gosta de uma couve refogada com um pouquinho de alho frito, fica uma delícia e a couve é rica em vitamina C, possui antioxidantes, possui fibras e vai também te dar volume alimentar. Uma dica extra, junto da couve você pode também comer a taioba, que também possui fibras, possui vitaminas e acaba dando
um sabor bem legal, pois ela refogadinha fica muito bom. Já a couve você acaba encontrando facilmente ao longo de todo o ano, então não deixe de incluir a couve aí na sua refeição, do almoço no seu jantar, devido à presença de fibras, também vai ajudar a controlar melhor a glicose e nada melhor do que comer, entre aspas, comida de verdade para controlar um diagnóstico de diabetes que às vezes possa acabar ficando descontrolado devido à má alimentação. Então, a partir do momento que você vai incluindo alimentos de forma inteligente na sua rotina alimentar, você acaba criando um hábito, um ambiente mais favorável que vai ajudar a controlar a sua glicose. E a couve acaba sendo excelente para quem possui diagnóstico de diabetes. Não deixe de incluir. E o vegetal de número 4 é a cenoura. Muitas pessoas acabam achando que a cenoura não é bem-vinda para quem possui diagnóstico de diabetes, mas sim, o diabético pode consumir a cenoura principalmente quando se consome crua. Ela possui um baixo índice glicêmico que não vai causar aumento da glicemia, apesar de possuir carboidratos. Além de ter caroteno, ela possui vitaminas, então ela protege também a saúde dos olhos, do coração, e você que às vezes não sabe que o diabético pode consumir aquela cenoura ralada junto, por exemplo, de uma couve refogada, junto de um peito de frango, você acaba já começando a montar uma refeição bem interessante e bem favorável para quem possui diagnóstico de diabetes. Inclusive, se você quer assistir a um vídeo que eu gravei falando a respeito de como montar uma refeição completa para todo o seu dia, que é low carb, eu vou deixar na descrição e também aqui nos cards refeições que eu montei de café, almoço, lanche e jantar de um dia inteiro que o diabético pode começar a colocar na sua rotina para controlar mais facilmente a glicose e, consequentemente, ganhar mais saúde. E a cenoura pode sim ser consumida, é claro que ela vai ser um coadjuvante para poder montar o seu prato. Todos esses vegetais, eles fazem parte para poder compor o seu prato, então não ache que o diabético deva comer somente couve, repolho, cenoura e assim por diante. O diabético pode sim e deve comer esses vegetais, mas ele precisa montar o prato de uma forma mais inteligente. E através desse vídeo que eu deixei na descrição, você pode aprender a criar e fazer os seus pratos de uma maneira mais legal, mais favorável e que vai controlar a sua glicose. Está ok? E o vegetal de número 5 é a couve-flor. A couve-flor também é facilmente encontrada, tem fácil preparo, possui vitaminas, tem baixa quantidade de carboidratos, possui folato, possui potássio, que são minerais que são bem interessantes para quem possui diagnóstico de diabetes, sem contar que a couve-flor também vai te dar volume alimentar. Então, através desses alimentos que eu mencionei ao longo desse vídeo, você já consegue ter opções de vegetais para ir compondo o seu prato ao longo de toda a semana. Você não precisa comer tudo de uma vez na mesma refeição, comer só vegetais. Mas é fundamental que toda a refeição, principalmente do almoço e do jantar, possa conter vegetais para, dessa forma, criar um volume alimentar maior para que você, após 2 horas do seu almoço, não sinta fome novamente ou após o seu jantar, tenha que comer algo antes de dormir para poder não ter fome na madrugada. E os vegetais, o consumo de fibras acaba ajudando muito nessa questão. A couve-flor é um excelente aliado, você deve utilizar a inteligência para poder temperar esses vegetais. Então pode colocar o azeite, pode colocar a pimenta do reino, pode colocar, por exemplo, alguma erva fina e a partir daí você dá mais sabor e acaba comendo com maior vontade todos esses vegetais e tira de uma vez por todas de que o diabético não pode comer nada e que só deve comer mato. É claro que os vegetais são excelentes aliados do diabético, mas não precisa ficar só nisso aí. Porém,
a couve-flor, não deixe de incluir aí na sua rotina a partir de agora. E o vegetal de número 6 é o aspargo. O aspargo possui propriedades curativas, possui também antioxidantes e fibras solúveis que vão fornecer uma maior saciedade e, consequentemente, vai ajudar você a reduzir a sua glicemia. Tudo bem que o aspargo a gente acaba não encontrando tão facilmente, mas se você tem acesso, se você consegue comprar, é um excelente aliado de quem possui diagnóstico de diabetes, devido à ação antioxidante que acaba diminuindo a inflamação, também a presença de fibras, de vitaminas, e a partir do momento que você vai gerando volume alimentar para as suas refeições, você se sente saciado e controla a sua glicose mais facilmente. E agora nós vamos falar a respeito de 4 alimentos, 4 vegetais que você que possui diagnóstico de diabetes deve começar a evitar aí na sua rotina. E o alimento de número 1 que o diabético deve evitar é a batata. Batata inglesa, principalmente por quê? Porque ela possui um alto índice glicêmico. E se você, por exemplo, comer uma quantidade maior de batata, a sua glicemia pode subir e isso não é interessante. É claro que a gente tem estratégias para poder consumir a batata sem causar esses picos de glicemia. Inclusive, se você quer que eu grave um vídeo falando mais a respeito dessas estratégias, eu quero que você dê um comentário aqui agora. Mas inicialmente, o ideal é evitar o consumo da batata, principalmente se você já faz o consumo de alguma outra fonte de carboidrato, como, por exemplo, um arroz. Então, não adianta nada você comer o repolho com a couve refogada, mas comer arroz, comer batata, a sua glicose, infelizmente, vai acabar subindo. Então, a batata, você precisa ficar atento e evitar o consumo, se possível, tá ok? Já o alimento de número 2 que o diabético deve começar a abandonar o uso é o milho. O milho possui uma maior quantidade de carboidratos e que, se você exagerar nas quantidades, pode causar aumento da sua glicemia. Também serve de alerta, pois se você combinar, por exemplo, o milho com arroz, a sua glicemia tende a subir, tende a causar um pico, e isso não é interessante para quem tem diabetes. Também temos estratégias para poder incluir o milho de uma forma inteligente e que não vai causar o aumento da glicemia. Inclusive, comente aqui também se você quer que eu grave um vídeo falando mais detalhadamente, mas, a princípio, o ideal é que você evite consumir o milho, principalmente se você já come outra fonte de carboidrato nas suas refeições, tá ok? Já o vegetal de número 3 que o diabético deve começar a abandonar a partir de agora, se quer controlar melhor a glicose, é a mandioca, que é conhecida como aipim e macaxeira também. Eu quero que você aproveite para comentar aqui embaixo como que você conhece esse alimento aí na sua região, se é mandioca, aipim ou macaxeira. Se tiver outro nome, eu quero que você comente também, pois se você comentar, eu vou saber que você está assistindo o vídeo por completo e isso me deixa muito feliz. A mandioca possui também uma alta quantidade de carboidratos e se você exagerar nas quantidades, comer junto, por exemplo, de um milho, comer junto, por exemplo, de uma batata ou de um arroz branco, a sua glicose vai subir, vai descontrolar e você não vai conseguir manter a sua glicemia estável, tampouco reduzir a sua hemoglobina glicada. Então, o grande pulo do gato aqui para quem possui diagnóstico de diabetes é saber controlar a quantidade de carboidrato que consome ao longo das suas refeições. Não adianta nada eu comer o repolho, a couve-flor, se você exagera nos carboidratos, acaba nem comendo proteínas como carnes, ovos, peixes, frango, infelizmente a sua glicose tende a subir e fica difícil controlar a glicose. Então, o ideal é que você evite também o consumir a mandioca aí em sua rotina, principalmente se você come com outras fontes de carboidratos, tá ok? E o alimento de número 4 que o diabético precisa começar a evitar o consumo se quer controlar a glicose
é o suco de vegetais. Muita gente acaba fazendo suco de cenoura com suco de beterraba, adicionando também a própria couve, mas acaba coando toda a fibra solúvel. E se você acaba coando essa fibra, fica apenas a quantidade de carboidrato, de frutose desses vegetais. E isso acaba sendo um prato cheio para acabar aumentando a sua glicemia, pois devido à presença de fibras que esses vegetais possuem, você acaba até conseguindo controlar a glicose, mas se você acaba coando essas fibras e ficando somente o suco, infelizmente você vai ter um prato cheio para causar o aumento da sua glicemia. Então, se você tem o hábito de tomar suco de vegetais coado todos os dias e a sua glicose não tem ficado bem controlada, muito provavelmente é devido ao fato de você coar todas as fibras que acabam possuindo nesses vegetais. Uma dica é, você até pode tomar o suco desde que você não coe toda a fibra alimentar dos vegetais que você for adicionar. Se você conseguir fazer isso, até você pode consumir sem maiores problemas. E esses foram os 6 vegetais que você que possui diagnóstico de diabetes pode consumir, e os 4 vegetais que você precisa começar a evitar o consumo a partir de agora para conseguir controlar melhor a glicose. Tá ok? Eu quero que você comente aqui quais vegetais você come, quais vegetais você vai começar a consumir e quais vegetais você vai deixar de lado, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, compartilhe esse vídeo com seu amigo que possa ter dúvidas em relação ao consumo de vegetais, a como lidar melhor com a alimentação e assim controlar melhor a glicose. E afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma o YouTube passa a entender que é um conteúdo de qualidade, um conteúdo de valor e acaba jogando informações para cada vez mais pessoas, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal, mas para dessa forma continuar aprendendo a evoluir o seu tratamento e a ganhar cada vez mais saúde, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.